Olá, tudo bem com você? Vamos agora retornar ao nosso estudo do livro de Gênesis. Você se lembra que eu fiz um convite para que você lesse juntamente comigo a Bíblia? Que pudéssemos aproveitar esse tempo de isolamento, porque o mundo infelizmente está passando por uma crise muito difícil. E nós brasileiros e todos os países do mundo estão enfrentando uma pandemia. Existe um vírus chamado Covid-19, o qual se espalhou pelo mundo e está tirando vidas. Muitas pessoas já perderam a vida, não existe ainda vacina, então as pessoas estão ficando isoladas em suas casas até que passe essa primeira fase mais difícil de contágio. Então vamos aproveitar esse tempo, primeiramente confiando em Deus, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele está no controle de todas as coisas. Então não devemos ter medo e vamos então nos apegar com Deus, com a sua palavra, então tentar nos aproximar cada dia mais de Deus, né? Então, nada melhor do que ler a palavra de Deus e pedir a sabedoria que só Deus pode nos dar. Então, vou agora curvar a minha fronte e falar com Deus. E se eu te convido também a orar. Pai, querido Deus, nosso Criador, Criador dos céus e da terra, eu estou aqui diante da Tua presença, Senhor, diante do Teu trono, porque um dia o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, se entregou naquela cruz e o Seu sangue foi vertido naquela cruz. Então, Senhor, a partir daquele instante, o véu que separava o Santo do Santíssimo foi rasgado. E nós passamos a ter acesso à sala do trono, aonde está a Tua presença. Por isso agora, Pai, não porque eu mereça, mas é por Cristo, pelo amor de Jesus, que eu estou aqui diante da Tua presença, Pai. E te peço perdão, porque sou pecadora, sou errante, mas eu peço, Senhor, a Tua presença. Por amor, Senhor, me perdoe, me ensina a andar nos Teus caminhos, ensina a todos nós que Te buscamos de todo o coração e abre agora a nossa mente, nos faz relembrar, que o Teu Espírito nos visite agora e nos faça relembrar tudo que foi lido e que possamos compreender essa mensagem tão maravilhosa, Senhor, que Tu tem deixado para nós. É o que eu Te peço nesse momento e Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos dar início agora ao primeiro capítulo do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E Deus, Ele começa se revelando por meio de Moisés, que é o Moisés que é o escritor. Deus vai, então, nos afirmar que Ele, Deus, é o Criador dos céus e da terra. Então Ele começa a mostrar o passo a passo da criação, como Ele fez todas as coisas. Agora vamos imaginar. Deus nos diz que a terra, que Ele criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Vamos imaginar então uma imensidão de água, muitas águas sobre a terra. A terra estava submersa e águas cobriam, e sobre as águas uma escuridão. Então Deus, o Espírito de Deus, pairava sobre as águas, se movia ali sobre as águas. Então vamos imaginar em meio às trevas, a essa escuridão, às águas, a esse cenário desolador, uma voz
poderosa, a voz de Deus soa, dizendo: haja luz. E naquele instante houve luz, e a luz resplandeceu em meio às trevas. Eu fico imaginando uma pessoa chegando em sua casa no escuro, e essa pessoa já com a intenção de chegar em casa e de colocar tudo em ordem, e a casa está, em trevas, uma escuridão. Então a pessoa chega decidida, entra e aperta o interruptor, e de repente a luz, tudo ali se torna visível. Então aquela pessoa vai começar a organizar, a sua casa. O mesmo Deus, imagina o Deus aqui, haja luz, e aí ele vai começar a colocar tudo em ordem. A terra que está sem forma, ele vai começar a dar forma. E aí ele nos conta. Deus, ele inicia organizando o espaço de tempo. Deus organiza então a luz, porque ele vai dar o nome de dia para a luz. Ele separa a luz das trevas, e as trevas ele vai dar o nome de noite. Então nós vemos Deus organizando o tempo, dia e noite. Então, ao passar o dia e a noite, são 24 horas, ele está ali fazendo uma forma de controle para que ele comece a contar o tempo. Então, no primeiro dia, Deus organizou o tempo e fez o dia. Então passou as 24 horas, que é o tempo, o dia e a noite. Ou como está escrito na Bíblia, passou a noite e o dia, e aí esse foi o primeiro dia. Então vamos agora ao próximo dia. O que Deus criou no segundo dia? Deus, ele vai continuar organizando espaços. Aquelas águas, imensidão de águas, ele vai dividir. Ele vai dividir as águas em duas partes. E para isso, ele vai criar um firmamento, ou seja, o céu. Ele cria um espaço, que é o céu, no meio, e separa a parte de baixo com água em estado líquido e a parte de cima com as águas em estado gasoso. Então ficam separados em duas partes, e ali Deus está organizando espaços. E se passou mais um dia e vamos para o terceiro dia. No terceiro dia, isso tudo que Deus fez no primeiro e no segundo dia foi pelo poder da sua palavra. Haja luz, e houve luz. Que as águas se separem, e as águas se separaram. Que haja o céu, e houve o céu se fez. E agora vamos para o terceiro dia, que pelo poder da sua palavra, ele vai continuar organizando. No terceiro dia, agora, ele vai organizar aquela parte de água, Ele vai fazer uma separação. Ele vai ordenar que as águas se recuem, se juntem, tudo num lugar só. E a água, ao se recuar, aparece então a parte sólida que estava submersa. E a parte sólida, de repente, fica aparente as suas formas. Então, existem as montanhas, os vales, as ilhas, tudo ficou aparente. E Deus deu o nome de terra para essa parte sólida. E as águas que se ajuntaram, Deus então deu o nome de mares. E Deus olhou
para tudo que ele fazia, ele olhava e ficava satisfeito. E nesse mesmo dia, o terceiro dia, ele vai dar continuação à sua criação, porém não mais organizando os espaços. Agora ele vai começar a preencher. Então ele começa ordenando para a terra. Ele diz que ele ordena que a terra produza vegetais, plantas, árvores frutíferas que deem frutos com semente. E ali então a terra produz plantas, árvores, vegetais, milhares de espécies. E Deus então olha para tudo que ele criou naquele dia e acha bom. Ele fica satisfeito. E aí se passa mais um dia. E vamos agora ao quarto dia. O que o nosso Deus criou no quarto dia? Deus, agora no quarto dia, ele continua preenchendo os espaços. Então ele vai preencher o espaço céu, criando então luzeiros, astros, que são o sol, a lua e as estrelas. E ele faz o sol então para governar o dia, a lua para governar a noite, as estrelas ali também para iluminarem a noite. Então os astros Deus fez para que iluminem a terra, mas não só para iluminar a terra, mas também para servir como sinal, que Deus se usa dos astros também e dá sinal ao seu povo na terra. Mas além disso, também eles servem como marcadores de tempo, porque é através, nós estudamos da translação, da rotação, que Deus nos ensina que passa um mês, o ano, e assim ele controla o tempo por meio dos astros que ele criou. E Deus fica satisfeito com a sua criação. Então, se passou mais um dia e nós vamos agora para o quinto dia da criação. O que o nosso Deus criou no quinto dia? Continua então o preenchimento dos espaços. Deus então, ele vai olhar para os mares e pelo poder da sua palavra, ele vai dizer, ele vai ordenar que as águas produzem seres vivos. Então, as águas começam a produzir seres vivos, peixes, animais marinhos, os grandes monstros marinhos, as baleias, peixes de espécies, de milhares de espécies, tubarões e toda aquela vida que, marinha foi criada ali no quinto dia. E Deus então ordena que a terra produza aves que voem e preencham o céu. E Deus fica satisfeito com a sua obra e abençoa os animais marinhos, abençoa as aves. E aí se passou mais um dia. E vamos agora ao sexto dia. O que o nosso Deus criou no sexto dia? No sexto dia ele continua preenchendo os espaços. Então a terra onde já ele havia ordenado que produzisse as plantas, a vegetação, ele ordena novamente para que a terra produza agora animais de espécies variadas, animais selvagens, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, os répteis. Então ali a terra começa a produzir espécies inúmeras de animais. E Deus olha para a sua criação
e fica muito satisfeito, fica satisfeito. Em algumas versões está escrito que Deus viu que era bom o que ele havia feito. Mas no sexto dia, ele não termina por ali a sua obra. No sexto dia, ele faz a sua obra-prima. Deus diz para si mesmo: Pai, Filho e Espírito Santo, em comunhão. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele não ordenou que a terra produzisse o homem, mas com as suas próprias mãos. Deus, ele modela aquele boneco com terra e água, de barro. Ele modela aquele boneco e ali, nas narinas daquele boneco, Deus então sopra o fôlego de vida. Então, ali o homem se torna alma vivente. Deus criou então os seres humanos, o ser humano, o primeiro ser humano. E aí ele olha para a sua obra e ele fica muito satisfeito. Em algumas versões diz: e Deus viu que era muito bom o que ele havia feito. Então Deus abençoa os seres, os animais que ele criou, e abençoa o homem que ele criou. E ele diz ao homem que o homem deve dominar sobre todos os animais, os selvagens, os animais domésticos, as aves, os peixes, os que se rastejam pelo chão. O homem deve dominar sobre eles e deve cuidar das plantas, cultivar as plantas. Então, não terminou ainda a obra de Deus, porque existe o sétimo dia. E o que Deus criou no sétimo dia? No sétimo dia, Deus criou mais um dia, mais um espaço de tempo, porque Ele viu que Ele já havia terminado toda a sua obra. Ele fez o sétimo dia e viu que já havia terminado tudo. Estava tudo pronto, a sua criação perfeita. Ele havia se satisfeito com a sua criação. Então, ele vai descansar no sétimo dia e ele vai abençoar aquele dia, porque ele viu, que ele terminou tudo o que ele tinha que fazer. Então, aquele dia era especial, era para ele descansar e celebrar a sua criação. É o dia da comunhão com a sua criação. Então, naquele dia, Deus descansa. Não porque ele estivesse cansado, porque Deus não se cansa. Nós vamos ver depois, está escrito aqui na palavra, Deus não se cansa. Mas Ele nos deu o exemplo de que temos 6 dias criados para que nós possamos fazer todo o nosso trabalho. Mas o sétimo dia é o dia do descanso. É isso que Ele nos ensinou. Então, em seguida, Deus, Ele vai plantar um jardim. Ele planta um jardim, ordenando que a terra produza, que da terra brotem árvores frondosas, frutíferas, diversas árvores e flores, e aquele jardim lindo, sendo que no meio do jardim passava um rio, porque não chovia ainda na face da terra. Então, o rio atravessava bem ali no meio do jardim e irrigava todas as plantas. E no centro ali do jardim havia a árvore da vida. E do lado havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus planta esse jardim maravilhoso e traz o homem para morar ali, para cultivar ali o jardim, para cuidar da obra, do que Deus acabou de criar. E Deus olha para o homem e diz:
Não é bom que ele fique sozinho. Façamos para ele uma ajudadora, uma companheira. Mas antes que Deus criasse essa companheira, Deus traz todos os animais que a terra produziu, que ele criou. Então ele traz as aves, ele traz os animais selvagens, ele traz os animais domésticos, os répteis, para que Adão dê nome a cada um. E Adão dá nome para todos os animais. E ao nomear os animais, Adão percebe que todos os animais estão em pares, macho e fêmea. E ele percebe então que ele não tem ninguém como ele, não tem uma companheira. Deus então faz com que Adão caia num sono profundo. E então Deus retira dele uma costela e forma uma mulher, a sua companheira. Imagina então a felicidade de Adão ao despertar daquele sono e ver alguém como ele, uma companheira. Ele diz então: essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Eu vou chamá-la de mulher, porque ela foi tirada do homem. Então, o casal vai ficar ali, residindo ali, né, naquele lindo jardim do Éden. E ali, Deus lhes dá uma regra. Deus já havia dito isso para Adão. E a Eva vai saber que existe uma regra. A mulher vai saber que existe uma regra. Porque o nome de Eva é depois que o Adão vai dar esse nome para ela. Mas a regra é: vocês podem comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto de uma. Exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore, vocês não devem nem chegar perto. Vocês não podem comer do fruto dessa árvore, porque se vocês comerem, certamente morrerão. Então, o casal permaneceu ali, feliz, cuidando ali de toda a criação, né? Aprendendo de Deus todos os dias, porque Deus todos os dias estava ali visitando o casal, toda tardezinha, toda viração do dia, pôr do sol, Deus vinha passear pelo jardim, encontrar ali as suas criaturas, os seres humanos, todos os animais que ele havia criado. Então, eles sabiam que a única regra era não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Porque se eles comessem, eles poderiam morrer. E eles viviam ali com Deus, em perfeita harmonia com toda a criação. Não tinham maldade, não tinham malícia. Estavam nus, mas não percebiam. Isso não lhes chamava atenção nenhuma, eram como crianças ali. Mas um dia, Eva se depara com uma serpente. Mas não era uma serpente comum. A serpente falava. Então Eva ali deve ter ficado muito surpresa, porque tanto a mulher como seu marido Adão conheciam muito bem todos os animais, porque eles cuidavam ali dos animais. Então a mulher sabia muito bem que nenhum animal falava a língua humana. Deus deu aos animais as suas formas de comunicação. Então eles tinham a linguagem que é específica para cada espécie de animal, né? Como nós sabemos, um gato, né, mia, ele mia aqui no Brasil e ele mia em qualquer lugar, faz esse mesmo som, né? E outros animais, o cachorro, ele vai latir, e a
cobra? Com certeza a cobra não fala. Eva, a mulher, sabia muito bem disso. Mas isso lhe chamou muita atenção. Por quê? Porque olha o que a cobra vai falar para Eva. E vou ler só um pedacinho aqui do capítulo 3 de Gênesis. A cobra, a serpente, era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Então a mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Então vamos agora tentar imaginar essa situação. A mulher, no meio daquele jardim de Deus, se deparando com um animal, uma serpente, falando com ela. E a serpente lhe pergunta se ela pode comer de todos os frutos, que é verdade que Deus mandou que você não comesse as frutas. A serpente inicia ali um diálogo em que a mulher jamais deveria ter respondido. A mulher deveria ter fugido e ido embora, mas a mulher dá atenção, porque o que ela está vendo é tão fora do normal. Porque o que é natural, o natural, a mulher conhecia, mas aquilo era uma coisa sobrenatural. Deus não havia feito nenhum animal falante, um animal que falasse a linguagem humana. A mulher e o seu marido, Adão, também não tinham poder nenhum de fazer ninguém falar. Então, significa que existia um outro poder contrário ao poder de Deus, um outro ser poderoso que conseguiu fazer com que uma cobra falasse. E essa cobra tinha uma ideia contrária à ideia do Pai, do Criador. Por quê? Olha só o que a cobra responde, que a cobra fala para a mulher. Depois que a mulher afirma que pode comer de todos os frutos das árvores, menos daquela árvore que fica lá no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, olha o que a cobra responde. Porque a mulher fala que se comermos daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós morreremos. Olha o que a cobra, a serpente, responde para a mulher: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa frase, ela tem um efeito da mulher, um efeito terrível, porque a partir daquele momento a mulher começou a descrer da palavra de Deus, de tudo que Deus havia dito. A mulher, ao olhar para a serpente falante, imaginou então que a serpente já deveria ter comido do fruto, porque ela estava falando. Então ela estava sábia, porque a árvore era do conhecimento. Então se a serpente estava falando, é porque ela adquiriu conhecimento e começou a falar. E a cobra estava viva, sinal então que podia comer do fruto então, porque não ia morrer. A cobra estava viva, vivia da silva. Então, naquele instante, a mulher acreditou no que a serpente acabava de dizer e passou a olhar para o fruto daquela árvore e começou a achar que aquele fruto era apetitoso e ela desejou comer aquele fruto, porque também ela desejou adquirir aquele conhecimento. Então, naquele momento, a mulher descrê totalmente
do que Deus disse. E ela pega o fruto e come. E também o oferece ao seu marido, e ele também come do fruto. Nesse momento, o casal, Adão e sua mulher, tiveram seus olhos abertos. Eles perceberam que estavam nus. Eles perceberam que eles pecaram, desobedeceram à vontade do Pai. Eles comeram do fruto da árvore proibida. Não era para comer. Deus havia oferecido tudo para eles. Deus havia os criado. Deus havia os colocado naquele lugar maravilhoso. Eles tinham tudo ali. E Deus os visitava todo dia. E eles desobedeceram o único mandamento, apenas que não comessem daquele fruto. E havia centenas de árvores ali que eles podiam comer. E aí eles se envergonham da sua nudez e ficam com medo. Porque eles sabem que Deus ele vai chegar ali a qualquer momento. Porque como todo dia, Deus vem passear e visitar o seu jardim. Então eles arrancam folhas de figueira e fazem ali uma vestimenta para se cobrirem, para esconder a sua nudez. E homem e mulher se escondem de Deus. Então Deus chega, vai visitar o jardim, já está na viração do dia, já é o tempo de visitar. E Deus então chama por Adão. Adão, onde você está? E Adão responde: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Deus então responde: como você sabe? Como vocês sabiam que estavam nus? Por acaso vocês comeram do fruto da árvore que eu disse que não era para comer, que eu ordenei que vocês não comessem? Então Adão responde: a mulher que tu me destes comeu e me ofereceu e eu comi. Então Deus vai até a mulher e pergunta: por que você fez isso? E a mulher responde: a culpa é da serpente, porque foi a serpente que me enganou. Deus então se dirige à serpente. E nesse instante Deus castiga, amaldiçoa a serpente. Deus começa então castigando a serpente, dizendo: você será o único animal que receberá a maldição. Você vai rastejar sobre o próprio ventre e você vai comer pó. E Deus continua dizendo: existirá uma inimizade entre você e a mulher. Vocês serão inimigas. Mas um dia, o descendente da serpente vai picar o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher vai pisar a cabeça do descendente da serpente. Então, depois de amaldiçoar a serpente, Deus então se volta à mulher. Se voltando à mulher, então, depois de Deus dizer que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, Deus diz essa palavra forte: esmagar. Deus então se volta à mulher e diz: eu vou aumentar as suas dores na hora de você ter os seus filhos, na hora do parto. Você sentirá muitas dores, mas mesmo assim, você terá o desejo de estar com seu marido. Você será submissa a ele. Você será submissa ao seu marido, porque você, mesmo sentindo dores, você vai querer estar com ele. Depois ele se volta para o homem, para Adão. E Deus então castiga Adão dizendo: Adão, por sua causa, a terra agora será amaldiçoada.
com muito sacrifício, com muito esforço, você vai plantar e você vai colher do fruto da terra. Mas a terra agora ela será árida. Vai ser tudo muito difícil para você, porque das plantas, a partir de agora vão nascer espinhos, abrolhos. Tudo vai se tornar mais difícil para você. Isso até que você volte à terra. Sabe por quê? Porque você é feito de terra. E é para a terra que você vai voltar. Depois de dizer essas palavras, então, Adão, nesse momento, ele vai dar um nome para Eva. Ele chama a mulher, né? Ele vai chamar de Eva e vai explicar o porquê. Eva, seu nome vai ser Eva porque você será a mãe de todos os seres humanos. Em seguida, Deus faz roupas de peles de animais para o casal e os veste. E agora, com essa informação da roupa, Deus fazendo uma roupa de pele, vamos fazer uma pausa e abrir um parênteses aqui. Se Deus fez uma roupa de pele de animais, foi necessário que animais fossem mortos. Então é dentro do jardim do Éden que vai acontecer a morte, a primeira morte. E quem morre são animais. E isso nós vamos começar, porque Deus ele começa revelando assim aos poucos. E aí, conforme nós vamos lendo a Bíblia, Deus vai aumentando a revelação. E aí a gente vai entendendo ainda mais. Mas aqui é importante a gente já gravar bem essa informação que Deus nos dá. Então foi os primeiros animais, né, como está escrito animais ou animal, houve a primeira morte dentro do jardim. E isso, Deus matou esses animais. E eu posso até adiantar essa parte para que fique bem entendido. Deus, através da sua palavra, ele vai nos revelar que diante do pecado, para que haja perdão, quando há pecado, tem que haver derramamento de sangue. Se houver pecado, alguém tem que morrer, tem que pagar por esse mal, pelo pecado. Isso é um princípio, é o princípio que Deus nos mostra, que é assim, diante do pecado tem que haver morte. Então, diante do pecado que o casal cometeu ali, da desobediência, eles deveriam morrer. Mas ao invés de matar Adão e Eva, os animais que foram mortos, Deus ali então ensinou para Adão e Eva que existia uma forma, né, deles continuarem vivos e seria por meio da substituição. Deveriam então, a partir daquele momento, fazer sacrifícios quando pecassem, né? E lá mais para frente nós vamos ver muito isso. Os israelitas, os servos de Deus, depois de pecarem, levarem ali o animal para sacrifício, né? Para que Deus os perdoasse e eles continuassem vivos, e ali no lugar deles então, quem morreria seria o animalzinho. Então aqui no Jardim do Éden, Deus instituiu o cerimonial de sacrifícios pelo pecado. Adão e Eva aprendem de uma forma terrível, muito triste, o peso do pecado. Como é caro, como o pecado é caro, custa a vida. Então os animais ali que eles deviam amar, deviam conhecer todos os animais, porque eles cuidavam deles. Então Deus pega o animal ali e mata o animal diante de Adão e Eva. E eles estão arrependidos de terem desobedecido a Deus. E ali então eles entendem
Se há desobediência, a morte. Então, eles vivem aquele drama naquele instante. E é muito pesado, é muito triste. Em seguida, né, Deus os veste e Deus, ele fala consigo mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. O homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Eles não podem continuar aqui no jardim, porque eles não podem comer da árvore da vida e viver eternamente. A partir desse momento, então, Deus expulsa o casal do jardim do Éden. Então, os expulsando do jardim, Deus coloca querubins para guardar os portões do jardim, e Deus coloca ali uma espada flamejante rodeando o jardim, para que eles não entrem, né, e queiram comer do fruto da árvore da vida. Então Adão e Eva vão morar na terra e vão ter que plantar para que possam colher. E o casal vai viver, né? Vão ter relacionamentos de casal. Eva vai gerar o seu primeiro filho. E ao nascer o menino, ela fica muito contente porque nasceu um menino, um varão. Porque vamos nos colocar um pouquinho no lugar de Eva. Ao pegar aquele neném no colo, o que ela vai lembrar? Ela vai se lembrar da maldição que Deus jogou sobre a serpente. Deus disse que a descendência da serpente iria picar o calcanhar da descendência da mulher, porém a descendência da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. É isso que ela se lembra, ela se alegra. Ela vai ter esse menino, vai colocar o nome dele nome nele de Caim. E depois ela vai ter mais um menino, ela vai ter o Abel. Agora o tempo vai passar, eles vão crescer, os dois meninos crescem. Provavelmente Adão e Eva já tiveram meninas, né? Mas na Bíblia, ao relatar descendência, Deus ele sempre vai mostrar o nome do homem. Ele fala, né? Ele até, algumas mulheres, ele até relata o nome, mas como descendência, Deus coloca o nome dos homens. Então, crescem ali Caim e Abel. E o tempo passa. E um dia, Caim e Abel vão ofertar a Deus as suas primícias. Abel, ele era pastor de ovelhas. Então ele vai oferecer a Deus as primícias do seu rebanho. E ele então mata um carneirinho e leva para Deus as melhores partes do carneiro. Caim, ele é agricultor. Então ele pega as primícias das suas plantações ali e leva para Deus. O seu melhor, pega o seu melhor, os frutos, né, as primícias, aqueles frutos, os primeiros frutos. Eu imagino até que ele deva ter colocado numa cesta assim grande e levado para Deus. E então Deus se agrada muito da oferta de Abel. Mas Deus rejeita a oferta de Caim. E, sinceramente, eu não entendia por que Deus havia rejeitado a oferta de Caim. Eu ficava pensando, quando eu era mais jovem, eu ficava pensando, meu Deus, mas por que rejeitar a oferta de Caim? Ele teve tanto trabalho, ele teve que plantar, que colher, e era tudo tão difícil, né? A terra árida, e depois ele colheu os seus frutos e levou para Deus com tanta alegria, que era o seu melhor que ele estava fazendo, né? Levando. E eu não entendia por que Deus havia rejeitado e havia aceito o animal morto que Abel havia levado e não havia aceito os frutos, né, da terra. Então, lendo a palavra de Deus,
nós entendemos, eu entendi essa parte. Olha o que Deus diz. Porque ao rejeitar a oferta de Caim, Deus, olha, Deus vê Caim furioso. Caim ficou irado. Ele invejou seu irmão naquele momento, porque Deus se agradou da oferta de Abel. Então Deus tenta um diálogo com Caim. E olha o que Deus fala com ele. Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo. Mas você precisa vencê-lo. Então, ao me deparar com essa fala de Deus, eu entendi que tanto Abel quanto Caim já sabiam muito bem o que era certo. Então, olha Deus dizendo, mas você agiu mal. Então, tanto Abel quanto Caim sabia o que era certo e o que era bom aos olhos de Deus. Então, a gente agora lembra, né, lá no Jardim do Éden, de Deus ensinando. Deus ensinou o que deveria ser feito como oferta. Deus, porque nós vemos então Abel repetir o que Deus fez, matar também um animalzinho. E a gente vê então que Caim fez diferente. Embora ele tenha feito o seu melhor, ele não foi obediente a Deus. Porque diante do pecado tem que haver derramamento de sangue. Então, Deus então se agradou da oferta de Abel. Porque Abel ali reconheceu que era pecador e entregou para Deus ali o sangue, né, o animal, as melhores partes. Isso tinha um significado muito grande e os dois sabiam muito bem disso. Então, quando Caim decidiu trazer aquela oferta da terra, dos frutos da terra, ele sabia que não era do agrado de Deus, mas mesmo assim ele quis fazer a sua vontade. Por isso foi rejeitado. E Deus ainda o aconselha, diz para ele, o pecado está na porta, mas você pode dominá-lo. Mas Caim não dá ouvidos à voz de Deus. Ele convida o seu irmão para que Abel vá com ele até o campo, e lá Caim assassina o seu irmão. Então nós temos o primeiro homicídio da Bíblia, da palavra de Deus, né? Da face da terra, o primeiro homicídio que houve na face da terra foi um irmão matando o seu próprio irmão. Deus então vai até Caim ali e pergunta, cadê o seu irmão Caim? Caim responde com uma malcriação e fala, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E olha o que Deus responde. Por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Imagina um agricultor ouvir isso, que ele não poderá mais cultivar a terra, porque a terra não vai lhe dar frutos mais. Caim, então, nesse momento, ele sentiu, né, caiu na real do que o que ele havia feito era muito terrível, ele tirou a vida do seu irmão. E ele responde para Deus então. E Deus ainda fala, porque você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Então quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Então Caim responde para Deus, eu não vou poder aguentar esse castigo, está muito pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra? Eu vou ter que andar pelo mundo fugitivo, me escondendo da tua presença? E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Aí Deus responde para Caim, ninguém vai te matar, porque primeiro Deus vai ali naquele momento fazer um sinal nele.
Nós não sabemos que sinal que Deus fez, mas Deus o marcou, fez nele um sinal que qualquer pessoa, né, dos seus parentes ali que já tinham parentes, qualquer pessoa que o visse já ia o identificar por causa do sinal. Mas Deus ainda diz: se alguém tirar a vida, se alguém matar Caim, essa pessoa vai perder 7 pessoas da sua família, porque eu vou matar 7 pessoas da sua família. Então ninguém iria matar Caim. Deus o está não só protegendo Caim, mas Deus está evitando um genocídio, porque senão começaria a matança, né? De vingança. Mata, o outro mata, e outro mata, e até quando iria? Então Deus ali, ele protege, ele evita esse genocídio, e Caim então vai ter que ir embora. Ele é expulso ali daquela terra, e ele vai para as terras de Nod, né? Algumas versões está escrito terra de Nod, e eu não sabia quem era Nod, eu até pensei que era alguém, e eu ficava pensando, mas quem é Nod? Se só tem essa família na Terra, quem é esse Nod? Aí, depois de pesquisar, eu descobri que Nod significa terras distantes. Então, Caim foi embora para as terras distantes, lá para o lado leste do Jardim do Éden, para bem longe. Ele levou consigo a sua esposa, que provavelmente ou era uma irmã ou uma sobrinha dele, porque só havia essa família na Terra, né? Lembra que Adão colocou o nome na sua mulher de Eva, porque ela é a mãe de todos os seres humanos? Então não havia outras famílias na Terra, somente eles. Então Adão foi embora com uma parente sua, e lá bem longe eles tiveram relações, e ali ele vai dar início então à descendência de Caim. E aí Deus, lá ainda no capítulo 4, Deus vai descrever a descendência de Caim. Deus vai contar que Caim teve o seu primeiro filho, e ele deu o nome de Enoque para o seu filho, e ele fortificou então uma cidade para ele e colocou o nome de Enoque na cidade. Então Deus mostra os nomes, né, dos seus descendentes, e vai chegar no descendente dele que se chama Lameque. E aí é bem impressionante, porque Deus nos mostra como Lameque é parecido com Caim. Porque Lameque, ele tem 2 esposas. E Deus nos ensinou, né? Os ensinou desde o princípio que o casal era constituído de um homem e uma mulher. Mas Lameque tinha 2 mulheres. E Lameque ainda afirma para as 2, dizendo assim: eu matei 2 homens. Um moço eu matei porque me machucou, e o outro, o homem, eu matei porque me feriu. Caim, se alguém matasse Caim, ia morrer 7 pessoas da família, né? De quem o matasse. E quem me matar, vão morrer 77 pessoas. Ele ainda coloca os 7 assim seguidos, né? 77 pessoas. Então nós percebemos então que a descendência de Caim não tem temor de Deus. Eles zombam. Ele estava zombando da palavra de Deus, do que Deus havia dito. Então com certeza a gente consegue imaginar que Caim era rebelde e ele não ensinou à sua descendência os caminhos de Deus. Por quê? Caim se deixou levar por aquele outro poder, aquele poder que estava lá atrás, aquele poder que se utilizou da serpente e que fez com que Adão e Eva pecassem, desobedecessem a Deus. Aquele poder, aquele outro poder, contrário a Deus, contrário aos mandamentos de Deus, às ordenanças de Deus. Caim então se voltou para esse poder, porque ele passou a ser desobediente à palavra de Deus, e a sua descendência era desobediente à palavra de Deus.
E Deus então nos mostra que Ele separa as descendências. Deus cria dois grupos agora. Porque nós vemos no capítulo 4, como eu acabei de falar, os descendentes de Caim. Deus ali cita o nome de algum deles, né? Cita o nome deles até chegar no Lameque. E Deus faz questão de mostrar pra gente o pensamento de Lameque, né? Como não tinha temor a Deus, né? Em seguida, Deus vai nos mostrar também que o casal Adão e Eva, depois de perderem o seu filho Abel, Deus lhes deu um outro filho, um outro varão. E eles colocaram o nome de Sete nesse filho. E no capítulo 5, então, Deus vai falar da descendência de Adão. Não vai citar Abel, porque Abel morreu, mas ele vai citar Sete como descendente de Adão. Então Deus começa o capítulo 5 lembrando que Adão é o primeiro ser humano criado à semelhança de Deus. Foi o primeiro ser humano criado e foi criado à semelhança de Deus. E Adão teve descendentes, então Deus começa falando do seu descendente Sete. E aí Deus vai, né, nomeando os outros descendentes, os filhos de Sete, netos, e vai indo até chegar no descendente Noé. Mas nós vemos então que Deus, ele não coloca Caim como descendente de Adão. Deus separa dois grupos. Deus coloca o grupo descendente de Caim e o grupo descendente de Adão. Caim está cortado da descendência de Adão. Ele não está sendo contado como descendente. Deus separou. Deus faz questão de mostrar para nós. E olha que coisa incrível. Depois de nós vermos que houve essa separação, né, e de Deus nos mostrar a descendência até chegar no Noé, que é o descendente de Adão, Deus também ele nos mostra, Deus além de colocar, de nomear, Deus também faz questão de falar que eles tiveram filhos e dá nome dos filhos, fala também que tiveram filhas e mostra a idade em que cada um deles teve o seu primeiro filho e a idade que cada um deles morreu. Então nós vemos que naquela época eles viviam bastante, viviam muito. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Ele morreu com essa idade, viveu bastante, 930 anos. Um descendente dele, Matusalém, que é o que, segundo a palavra de Deus, viveu mais tempo, viveu 969 anos. Então é muito tempo. Então Deus ele faz questão de nos dar esses detalhes, né? E de mostrar que separou os grupos. Então a gente pode entender que Deus está nos mostrando que existe o grupo dos que são obedientes aos mandamentos e dos que são desobedientes, né? Os descendentes de Adão são os que são obedientes à palavra de Deus, os que procuram fazer tudo certo de acordo com o que Deus, né, ordena. E o outro grupo de Caim é o que não obedece a Deus, não tem o temor de Deus. No capítulo 6, então, Deus vai nos mostrar uma coisa. Deus vai dizer que os filhos de Deus se apaixonaram porque acharam as filhas dos homens bonitas e se apaixonaram por elas e Deus não se agrada disso. Então a gente vai então nesse momento entender que os filhos de Deus são os descendentes de Adão. E as filhas dos homens que são lindas, são belas, são descendentes de Caim. Então, as duas descendências que haviam se separado, com o passar do tempo, vão crescer, né, e vão povoar ali a região e vão acabar se encontrando e vão acabar se relacionando. E Deus não se agrada disso. E como fruto da relação deles, né, porque eles vão se casar ali, as descendências, vão nascer gigantes na terra.
São seres humanos, mas assim, altos, muito grandes, né? Então são diferentes. É uma forma de Deus mostrar ali o desagrado dele, né? Porém, esses gigantes foram muito famosos no passado, porque eles eram fortes e eles, né, tinham... Deus nos conta que eles eram heróis daqueles tempos, né, devido à sua força. Porém, os filhos de Deus eram obedientes à lei de Deus, né? Procuravam fazer o que é certo, conheciam as ordenanças de Deus. Só que esse povo, ao se juntarem, ao se relacionarem com os descendentes de Caim, que não eram obedientes à lei de Deus, eles passaram a se contaminar e também a desobedecer a Deus. Então, Deus olha para a terra e fica muito triste, porque ele vê todo mundo pecando ali, vê a maldade, o ser humano fica mal, só pensa mal, só faz tudo coisa errada, não tenta agradar a Deus, não tenta fazer o que é certo. E Deus olha para a terra e fica muito triste, muito triste. E ele chega a uma conclusão e decide então destruir toda a sua criação. Deus decide então destruir o ser humano que ele criou à sua imagem e à sua semelhança, com tanto amor, com suas próprias mãos. Mas ele está tão triste. Ele não aguenta ver aquela maldade, um matando o outro, tão diferente de tudo que ele fez, daquele Jardim do Éden, eles vivendo ali naquela paz, naquela união, né? E agora ele vê um destruindo o outro, a inveja, o orgulho, cobiça. E Deus decide destruir também os animais que ele criou, todos, selvagens, domésticos, os répteis. Mas olhando para a terra, Deus encontra um homem, um descendente de Adão, o Noé. E o Noé, ele tenta fazer o que é certo. Ele obedece a Deus, ele anda segundo o que os seus antepassados ensinaram, como eles ensinaram que Deus se agrada, de que eles vivessem obedecendo à lei de Deus, né, buscando agradar a Deus. Deus então olha para Noé e se agrada dele. E Noé, ele tem filhos, tem 3 filhos, o Cão, o Sem e o Jafé, tem a sua esposa e os seus filhos já são casados e ele tem então 3 noras, mas eles não têm filhos ainda. Então Deus visita Noé e conta para Noé a decisão que ele teve de destruir o que ele criou. Mas diz para Noé que vai poupar a vida dele e a vida da sua família. E ordena então que Noé construa uma barca gigante. Deus dá todas as medidas, o modelo. Deus escolhe o tipo de madeira que é para ser usado na construção da arca. E Deus fala para Noé então que ele vai salvar a vida dele, da sua família e dos animais. Noé então deverá entrar na arca e levar consigo, com eles ali, um casal de cada animal impuro e 7 casais de cada espécie de animal puro. Então, Noé obedece a Deus e começa então a construção da arca. Agora nós vamos imaginar Noé construindo aquela arca num tempo em que nunca havia chovido na face da terra. Nunca havia chovido na face da terra e pessoas viviam muito naquela época. Imagina, Matusalém viveu 969 anos e nunca havia visto cair água da chuva. Então aquelas pessoas ali zombaram de Noé.
Não acreditaram. Mas Noé continuou firme e construiu a arca. E no tempo certo, Deus trouxe os animais, ordenou que os animais viessem. E Noé e a sua família então entram na arca. Isso se deu no dia 17 do segundo mês. E depois de entrar na arca, um anjo vem e tranca a porta da arca por fora. E em seguida, começa a chover. E nunca havia chovido. Deus abre então as fontes das águas debaixo da terra. E Deus abre as janelas do céu e começa a desabar a água de cima e subir a água de baixo. E aquela barca então começa a boiar, porque a água vai começar a subir. E durante 40 dias e 40 noites, eles vão permanecer ali, dentro da arca, e a água vai subir tanto. A água vai subir tanto que vai cobrir as montanhas mais altas do mundo. A água vai chegar a 7 metros acima das montanhas mais altas da Terra. E depois de 150 dias, as águas vão começar a baixar. E aí, depois de 150 dias, a barca vai parar em algum lugar, entre montanhas. Mas para a terra ficar seca ainda vai levar mais algum tempo. Porque Noé, a sua família e os animais da arca só vão sair de dentro da barca depois de 1 ano e 10 dias. Então foi essa parte que Deus me trouxe à memória. E eu quero agradecer a Deus agora por isso. Porque é assim que Ele vai nos dando compreensão. Não devemos simplesmente ler a Bíblia e pronto, mas buscar a compreensão, porque Deus tem muito a nos falar. Deus tem muita coisa. Cada versículo da Bíblia fala muito, tem muito mais do que uma mensagem. Então, que nós possamos aprender a cada dia. E eu te convido a continuar essa leitura, buscar cada dia mais a sabedoria do alto, a sabedoria que Deus nos dá. Então, vou agradecer a Deus agora em oração. Eu te convido a orar comigo. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, quero te agradecer, Senhor, porque Tu nos fizeste a Tua imagem e a Tua semelhança. E Tu continua nos abençoando, nos dando provisão. Senhor, Tu enviaste, Senhor, Tu permitiste, Tu destruístes a terra por meio do dilúvio. Mas, Senhor, nós vamos continuar lendo a Tua palavra e nós vamos ver a grandeza, como Tu és tão maravilhoso. Porque depois de destruir a terra com o dilúvio, Tu prometeste que nunca mais ia fazer isso, não ia mais destruir a terra assim, não ia mais matar os seres humanos e os seres vivos. E Tu então, Senhor, colocaste um sinal, um arco, que nos mostra cada vez que Tu olhas, Tu se lembras, Senhor, da promessa que Tu fizestes. E nós, Senhor, ao olharmos, nós lembramos que temos um Deus tão maravilhoso, que nos poupou, mesmo sendo pecadores, está nos dando vida e enviou Seu único Filho para nos redimir, para nos salvar da perdição, da morte eterna. Por favor, Senhor, continua abrindo nossa mente e nos guiando através da Tua palavra e pelo Teu Espírito. Nos guarda, Pai, porque está muito difícil, o mundo está muito difícil, Pai. Teu Filho está voltando, Senhor, logo, logo. Nos prepara, Pai, em nome de Jesus. Salva-nos, salva nossas famílias, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, Te servir e viver a nossa vida, Senhor, da melhor forma, nos entregando a Ti, Pai. Tudo Te agradeço,
em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.